Tainá, a gente vai trazer agora um pouco da estratégia, você tem detalhes a respeito disso, de Luiz Inácio Lula da Silva na semana que vem. Lula não ia para a reunião do G7, as 7 maiores economias do mundo, lembrando, não inclui, por exemplo, a China, que hoje é a primeira ou segunda maior economia do mundo, mas inclui países importantes. O Brasil não está entre as 7 maiores, mas ele participa como convidado. E Lula pretende fazer um movimento para evitar um tarifaço contra o Brasil. Pois bem, o que eu apurei hoje com fontes do Palácio do Planalto e do Palácio do Itamaraty, que Lula vai um pouco além nessa ofensiva. Ele quer também reunir outras forças dentro desse processo para convencer os Estados Unidos a não tarifarem o Brasil. O encontro na próxima semana, do dia 15 ao dia 17, na França. A ideia é que nações europeias se unam a Lula para cobrar dos Estados Unidos com que o país desista dessa imposição de novas tarifas comerciais, de novas alíquotas. Segundo relatos feitos à CNN, Lula deve discutir esse assunto nesta semana em ligações com França, Inglaterra e Alemanha. A ideia é, por exemplo, falar com Emmanuel Macron para que haja um movimento pró essas nações, evitando que essas novas alíquotas saiam do papel e acabem sendo colocadas em vigor. O governo americano colocou ali um prazo em julho para que essas alíquotas passem a valer. O objetivo é esse mesmo, demover os Estados Unidos. E o governo americano propôs, lembrando, a aplicação de uma tarifa de 25% por supostas práticas desleais na relação entre Brasil e Estados Unidos. Aí a gente está falando principalmente sobre a utilização do PIX, sobre a questão também de não haver transparência em algumas negociações comerciais, sobre o desmatamento da Amazônia. Boa parte dos dados bastante atrasados e sem muito viés real. Muito a interpretação dos Estados Unidos sobre decisões antigas. Tanto é que os argumentos já foram apresentados ano passado e eles retomaram os mesmos argumentos. Mas tem uma alíquota nova, que é de 12,5%, que vai ser cobrada, segundo o governo norte-americano, de países que não coíbam trabalho forçado. E aí não inclui apenas o Brasil, mas inclui também as nações europeias. Por isso a preocupação. A ideia, então, é que o Brasil participe ao lado dos países europeus em um discurso para esse sentido e mais do que isso, que também Lula quer que essas nações elas acabem agindo juntas para pedir aos Estados Unidos o fim da guerra no Oriente Médio, trazendo elementos ali de prejuízos econômicos, de inflação sobre os combustíveis, que acaba também influenciando a inflação sobre outros produtos na cadeia produtiva mundial. Lula também quer aproveitar essas conversas e a Tainá vai trazer um pouquinho de detalhes daqui a pouquinho sobre o embargo da carne brasileira no acordo Mercosul e União Europeia. Ou seja, Lula quer levar adiante argumentos mostrando que essa suspensão não faz sentido. A Tainá vai trazer toda essa estratégia em instantes. Trump confirmou a presença no evento mundial, mas o encontro com Lula ainda não está definido. Agora é um trabalho do governo brasileiro para articular essa reunião bilateral. Mas, Tainá Falcão, caso não haja esse encontro, o objetivo é fazer discursos públicos para tentar pressionar Donald Trump, para tentar pressionar os Estados Unidos e para tentar demovê-lo de todas essas tarifas e essas alíquotas. E sem esquecer, que é o que a gente vai trazer daqui a pouco, que ainda existe um grupo de trabalho que foi firmado naquela ocasião do encontro do Lula com Trump, atuando nos bastidores, e é isso que eu vou contar em instantes, para tentar demover os Estados Unidos dessas tarifas. Então, tem ainda um trabalho de bastidor, de ministros, de técnicos, de vários ministérios, junto ao Departamento do Comércio americano, antes desse encontro com Lula. Há uma expectativa de que eles lá juntos, né, no mesmo lugar, eles consigam, que o encontro seja inevitável, como uma fonte minha do Itamaraty disse, né, por eles estarem ali no mesmo lugar, mas, é como você traz, se não acontecer, o Lula já vem se vacinando, usando isso em discursos direcionados aos Estados Unidos. Se acontecer, ótimo, porque aí ele vem e se ele consegue uma reversão, ou ao menos um freio nessa proposta de tarifa, também seria positivo para ele. Por isso mesmo, a cautela, né? Clarissa Oliveira e Isabel Mega estão conosco, as duas falando hoje direto de São Paulo. Uribe, venha mais para cá que eu não estou vendo a cara da Clarissa. Então vou ficar aqui no meio das duas, tá? Você fica aí no meio, tá? Imagina, Clarissa,
tapando sua cara, não. O que é isso? Não foi intenção, desculpa, viu, Clarice? Que você é minoria. Clarice, eu vou jogar para você a bola, para a gente poder falar sobre a expectativa desse encontro. O Palácio do Planalto falando aí com muita ressalva do que pode acontecer, mas ainda não está confirmado. Clarice, como é que fica a situação do presidente Lula, ele chegando lá, conseguindo ou não um encontro com Trump? Tainá, um ponto que é fundamental a gente levantar em relação à ofensiva que está sendo feita pelo governo brasileiro é de que há um entendimento muito claro nos bastidores de que o objetivo do governo do presidente Donald Trump, neste momento, ele não está em garantir ali uma boa equidade da balança comercial, de fato equilibrar o comércio internacional naqueles setores que eram vistos como estratégicos. Isso estava no posicionamento do governo americano lá de trás, quando começou a se discutir o tarifaço. Mas o fato é que os argumentos todos que foram trazidos pelo governo dos Estados Unidos para avançar nessa nova projeção de tarifas anunciada agora, esse novo tarifaço, ele vem com argumentos distintos. E aí o governo federal está entendendo, olha, bom, cada hora é um motivo que está por trás desse movimento. Então, a gente está vendo que existe muito mais um movimento político de pressionar o governo brasileiro a ceder em áreas onde há interesse comercial dos Estados Unidos, mas novos mercados, não a balança comercial que já está em aplicação, suco de laranja, café, carne e assim por diante. O objetivo é outro, na visão do governo brasileiro, é abrir mercados como terras raras, interferir, por exemplo, na regulamentação das Big Techs, que a gente estava falando agora há pouquinho, garantir um acesso maior ao governo americano no mercado brasileiro de etanol e dificultar ali o acesso brasileiro ao mercado de etanol americano e assim por diante. Então, existe ali um entendimento de que há margem para negociação com o governo dos Estados Unidos, seja individualmente pelo presidente Lula com Donald Trump, seja pela área técnica do governo que está encarregada dessa missão. Então, a gente põe aí nessa conta o Ministério da Fazenda, põe nessa conta também o MDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as pastas ali que estão desde o início, e o Itamaraty, claro, desde o início, desde lá de trás, envolvidos diretamente na negociação com os Estados Unidos. Então, o governo Trump vem com uma nova ofensiva de tarifas, não com o objetivo de equilibrar o que eles entendem que é o seu jogo de balança comercial, aquele que está sendo negociado desde lá de trás, mas por pressão no governo brasileiro para abrir outras estruturas, dar acesso a outros mercados que são considerados muito interessantes para o governo Donald Trump. Vamos ver se essa premissa ela é consistente, ela encontra, de fato, esse respaldo dentro da realidade dos Estados Unidos e se esse encontro no G7, ou a possibilidade de um encontro, acaba abrindo as portas para um diálogo um pouco mais intenso. Lembrando, não precisa de muita coisa quando a gente está falando de um encontro de dois presidentes de duas nações que estão já conversando bastante sobre um determinado assunto, não precisa de muito para que esse diálogo se abra mais. A gente viu lá no primeiro encontro de Lula com Trump lá atrás. Às vezes um joinha, um tapinha nas costas no corredor é o suficiente para dar uma sinalização política para que as áreas técnicas sejam colocadas ali na mesa para avançar num determinado diálogo, numa determinada negociação.